TV Univates. Para você, para o nosso Vale. Muito boa noite, audiômetro desta quinta-feira, 7 de novembro, no ar, com muita tradição, como você já pode perceber. Trio instrumental Mafuá, olha, uma galera super bacana hoje aqui, vai conversar sobre essa música de raiz, sobre os instrumentos, sobre a música instrumental. O audiômetro está no ar e você não pode perder. Muitíssimo boa noite, telespectador da TV Univates e também você aí que está ouvindo a Univates FM 95.1. Seja muito bem-vindo, porque quinta-feira é dia de audiômetro. Boa noite, pessoal. Boa noite, Gabriela. Sejam muito bem-vindos. E hoje a gente tem a honra de receber o trio instrumental Mafuá. Olha, eu confesso que foi difícil agendar esse programa com eles, porque eles têm a agenda muito lotada. Brincadeira. Gente, muito obrigada então pela participação. Eu já estou aqui de acordo, né, com essa música tradicionalista, esse som instrumental super bacana que vocês vão ouvir hoje nessa quinta-feira, nessa noite de verão. Bom, pessoal, começamos então conversando sobre vocês, sobre o trio instrumental, mas eu gostaria de que vocês pudessem se apresentar, começando então pelo Fernando Graciola, por favor. Boa noite, Gabriela. Um prazer para nós estarmos aqui no audiômetro. Realmente falasse, né? Há muito tempo que a gente vem tentando aí. Nossa agenda ainda não está tão lotada quanto a gente gostaria, mas vai estar. E, bom, então eu sou o Fernando Graciola, sou natural aqui de Encantado, Vale Taquari. Sou músico desde a adolescência, assim, estudei violão, estudei aqui em Lajeado com o Zoca Jungs, Olha só. foi meu professor aqui, e depois fui para a Universidade Federal de Santa Maria, fazendo bacharelado em violão lá, e daí conheci esses dois figuras, os amigos, para quem eu vou passar, então. Gabriel, isso? Gabriel. Quase meu xará, boa noite. Boa noite, Gabriela. Boa noite, pessoal do audiômetro. Então, como o Fernando falou, a gente se conheceu na Federal de Santa Maria, né? Porém, eu venho de Erechim, norte do estado, né? Então, Santa Maria foi justamente a cidade que nos uniu, que o trio cresceu lá, se criou lá, né? E aí que vem um pouco dessa mistura de Fernando da Serra, o Ronisson da cidade dele, lá do outro lado, que ele vai contar daqui um pouco. Não é Serra, Vale Taquari? Quase Serra, Quase, então. tá. E eu do norte lá. Então, Faz tanto frio quanto, né? é verdade, calor também, né? Calor também. Então, a gente tem essa influência, cada um de um canto e soma no som, né? Ai, vamos poder conferir daqui a pouquinho. Com Então. certeza. Ronisson. Boa noite, sou Boa noite. Ronisson, nome meio estranho, né? Não tanto familiar quanto do Fernando Gabriel. Eu sou lá de Horizontina. Olha só. Lá no noroeste do estado, lá. E conheci os dois em Santa Maria, quando eu fui para a Universidade Federal lá estudar em licenciatura em música, como o Gabriel. E em 2009, em 2011 foi o ano que a gente formou o trio, né? Então, estamos desde então tentando trilhar um caminho através da música instrumental. Muito bem. Eu vou, então, aproveitar para que a gente comece o programa já ouvindo vocês e daqui a pouco a gente conversa um pouquinho mais sobre essas influências e sobre a música em si. Porque eu acredito que é muito importante que a gente possa ter contato com pessoas que realmente estudaram e tiveram essa proximidade, né? Porque estudar música é uma coisa difícil, não é mesmo? Com certeza. Certo, deixa eu olhar o microfone, então. E vamos começar com que música, Fernando, por favor? A gente vai começar com um tema que a gente incluiu no repertório de um novo projeto desse ano, que se chama O Choro e a Milonga no Rio Grande do Sul, nome do projeto de pesquisa, que a gente vai estar apresentando sexta-feira que vem, no Teatro 13 de Maio, em Santa Maria. E esse tema é do Yamandu Costa, chamado Meiga.
instrumental, olha que prazer aos meus ouvidos e com certeza de quem está acompanhando também. Pessoal, eu gostaria que a primeira pergunta estivesse um pouquinho relacionada aos instrumentos de vocês, né? Essa junção dos instrumentos e as especificidades de cada um, assim, né? Porque eu tô olhando aqui pro instrumento do Gabriel e tô curiosa, né? Pra saber, assim, que pode começar por ti, Gabriel. Com certeza. Por que as cordas são mais juntinhas, assim? Existe uma explicação pra isso e que instrumento em específico é esse? Certo. Então, esse é o bandolim, né? Instrumento de cordas duplas, como tu falaste. Elas são cordas duplas e afinadas na mesma frequência, né? Então, essa é um pouco da característica do instrumento. Normalmente ele tem 8 cordas, porém esse meu tem 10, ele tem uma extensão um pouquinho maior. Instrumento novo, foi desenvolvido em 2000, assim, tem 12, 13 anos, um pouquinho mais que isso. Nossa, super novo então, né? O bandolim de 8 é um bandolim, tipo, tem quase a idade do violão também. Eles vêm da mesma origem, assim, na Europa e tal, do alaúde e tal. Cada um foi para um lado, mas o bandolim se desenvolveu bastante. Esse em específico tem esse tempo. Mas o grande lance dele é que eles ficam me tirando por causa que eu toco sempre um pouquinho desafinado, né? São 2 cordas e é quase impossível elas estarem sempre afinadas, né? Iguais, assim. Então, ele cria essa sonoridade dele característica, assim. Então, esse é um pouco o diferencial. Ah, que bacana. E no meio da apresentação, assim, vocês acabam afinando, assim, por ouvido, porque quem estuda música fica com essa proximidade maior de fazer as coisas de ouvido, né? Sim. Mas também ficam com aquela pressão de ter que cumprir exatamente aquilo que aprende. Não existe um pouco disso, assim, com vocês, pessoal? Bastante, né? Porque a gente enquanto a gente tá tocando, a gente também às vezes percebe, né? Essa questão de estar um pouquinho desafinado ou soou uma nota não errada, mas diferente, né? Do que a gente estava tocando. Eu, principalmente, por causa do bandolim, porque tá sempre tocando desafinado, né? Então, tem essa particularidade, assim. Muito bem. E o teu instrumento, Anderson, por favor? Bom, o meu instrumento é um pouquinho mais antigo do que a maioria pensa, né? O antecessor dele data de 2.700 anos antes de Cristo, né? Que foi lá na China. Não com esse formato, né? Mas é o instrumento Sheng, que foi um instrumento que era formado por paletas, né? Assim como esse, digamos assim. Ou seja, o ar entra e faz a paleta vibrar, uma das extremidades vibrar, ocasionando o som, né? Então esse instrumento Sheng migrou para a Europa e lá foi desenvolvido, digamos, trabalhando no desenvolvimento desse instrumento até chegar ao instrumento que a gente conhece como hoje. O Cyril Demian, um austríaco, foi um dos grandes responsáveis por essa transformação, né? Ele chegou no Brasil através da imigração italiana, né? E que trouxe esse instrumento e a partir disso não saiu mais, digamos assim, né? Está muito ligado à nossa cultura, à nossa tradição, né? Foi um instrumento que, vamos dizer, ocupou o lugar da viola, que até então predominava aqui na música folclórica, né? Claro. Porque ele ele tem uma sonoridade maior e mantém a afinação por mais tempo, né? Então foi um dos grandes motivos para ele predominar na nossa cultura e assim no Brasil inteiro. Então acho que tem o acordeon não só aqui na música gaúcha, como a gente pensa, mas também temos na música no Baião, que foi o Luiz Gonzaga, um dos grandes nomes que a gente pode citar, assim como Sivuca, Dominguinhos, Ferragutti. Aqui a gente pode citar o Albino Manique, o Luiz Carlos Borges, foram grandes nomes que vêm trabalhando e trabalharam em cima da música regionalista, assim como a gente trabalha, e em cima desse instrumento que é o acordeon. Muito bem, muito belo esse acordeon. É de encher os olhos, né? Aprende. Gente, infelizmente o primeiro bloco já encerrou, nós estamos sem tempo para falar do violão, que é mais comum, então vamos deixar violão depois, tá em né? qualquer churrasco, né? Então tá tudo certo. Tranquilo. Bom, daqui a pouquinho o Audiômetro já volta com mais trio instrumental. Não sai daí.
Sou só eu, né? Mas já vale, né, pessoal? Trio instrumental, Mafuá, hoje aqui no Audiômetro desta noite. Pessoal, falamos um pouquinho então sobre os instrumentos de vocês, o estudo da música, e eu quero aproveitar para dizer que vocês têm um repertório de caráter regional brasileiro, sul-americano também, conforme vocês mesmo colocam no Facebook de vocês, né, e tal. Mas que existe um improviso, e isso é uma coisa bem característica que a gente nota, que vocês se olham enquanto tocam, né? Como acontece isso, assim, qual a diferença de tocar esse repertório já pronto e essa improvisação ela acontece no meio desse repertório já pronto, ou acontece de forma espontânea, totalmente. Espontânea, né? De acordo com o momento, como é que é, Fernando? A situação, a gente vai, é um caminho sem volta, né? Vai indo, a gente tem uma forma, mais ou menos, a música oferece uma forma, a gente mais ou menos programa, mas daqui a pouco vai para um outro lado que a gente tem que estar atento para saber onde é que está andando, né? Para poder se acompanhar o outro. Por exemplo, quando alguém está dialogando, é um diálogo, constante diálogo, né? A gente está pronto, tenta ficar pronto para o que vai vir, a gente não sabe o que vai vir, né? Mas tenta... Esse caráter de improvisação, por exemplo, vem de muito tempo, né? Da música de concerto, assim, né? Claro. Que se tinha já essa concepção. A gente tenta tocar o repertório de uma forma fechada. Vai para aquele lado, parte A, B, C, volta, ponte, não sei o quê. Claro. Mas a intenção é sempre no inesperado. Gabriel, depois de estudar, tudo mudou, assim, contigo e com vocês como um todo, pessoal, mas me referi aqui ao Gabriel, nessa parte do improviso, porque precisa ser um improviso bem pensado, como tu mesmo acabou de comentar, né, Fernando? Mudou muito depois de estudar, até peguei aqui da música anterior que vocês estavam olhando, né, a partitura e tal, e até no intervalo conversávamos sobre tablatura e essa diferença. O que mudou na hora de tocar? Uma responsabilidade maior? Com certeza, porque o meio que a gente se conheceu foi o meio acadêmico, né? Então, o meio acadêmico da universidade lá, a linguagem universal é a partitura, né? Uhum. Se tu chega tocando por tablatura, leitura, tu tem uma dificuldade imensa dentro do curso, né? Então, tem um pré-requisito, né? Então, justamente por causa da linguagem, para poder se comunicar com qualquer instrumento, né? Antes de entrar na faculdade já é necessário conhecer sobre partitura, pessoal. Por causa que tem, até para ingressar no curso tem uma prova específica, né? Então, já seleciona aí os facão, né? Então, a questão é essa que tu diz, é uma responsabilidade maior, né? Que a gente tem para si mesmo, de tocar o que está escrito e também tocar o que não está escrito, né? Claro. O que o compositor, digamos, deixou nas entrelinhas, assim, né? Entender não só a questão textual, mas a musical também. Uhum. Ronisson, no caso do acordeon, como é que é? Assim, tu sempre tocou este instrumento, tu chegou a experimentar outros instrumentos e como isso começou na tua vida? Não, esse não foi o meu primeiro instrumento, né? Meu primeiro instrumento foi o violão. Eu tinha por volta de... Normalmente é o qualquer violão, churrasco, né? Qualquer churrasco.
Normalmente foi o violão quando eu tinha por volta de 8 anos, né? Então, como meu pai tocava, então me estimulava muito para tocar, né? Daí, como pelo menos em algumas famílias do Rio Grande do Sul tem essa ideia de ter algum acordeonista, algum gaiteiro, que a gente chama aqui em casa, a minha foi assim, meu pai colocou em algumas aulas com professores da cidade, quando eu tinha 10 anos, basicamente, então... ele falou, vai tocar. Queria ser médico, eu disse, não, vou ser músico. Ele falou, vai tocar. Daí, foi se criando um gosto em cima desse instrumento que quem toca realmente se apaixona, não, nada contra os demais. Quem ouve também. Então, eu comecei o meu estudo no acordeão por volta dos 10 anos, né? E daí, de uma forma meio autodidata, né? E escutando músicas no rádio, colocava música lá para Geralmente tocar. começa assim, Isso, né? Depois se parte para uma aprendizagem. É um grande estudo também, tu conseguir trabalhar a tua percepção auditiva, ouvindo músicas, né? E daí, quando eu tive 17, 18 anos, então eu ingressei na Universidade Federal. E como lá não tem o curso de acordeon propriamente dito, lá não tem, isso é uma crítica construtiva para que um dia que tenha, né? Aí eu ingressei na licenciatura e comecei a fazer aulas por fora com o acordeonista Elias Rezende, que é da cidade, que é um grande acordeonista que tem, onde ele me, digamos, mostrou um outro universo em cima do instrumento. Eu conhecia basicamente a música regional daqui, né? Música gaúcha, né? Ele me mostrou a música brasileira, a música, o jazz, a música erudita, que pode ser feita no acordeon. Normalmente a gente limita esse instrumento à música folclórica, né? Mas não, ele pode ser usado também pode ser usado, é um instrumento muito versátil, assim como qualquer outro. Acho que não tem uma barreira, né? Então acho que ele foi um grande mestre que apareceu na minha trajetória, que me influenciou muito a escutar outros estilos. Então eu fico muito grato a ele, que a partir disso eu comecei a desenvolver juntamente com o Fernando e com o Gabriel. Também a gente está sempre aprendendo conforme a gente toca, né? Vamos ouvir então, já que estamos falando tanto, né? Vamos ouvir mais um pouquinho. Fuga para o Nordeste, do Dominguinhos. Homenagem a ele, né? Essa última música que a gente tocou... Importante, essa última música que a gente tocou é Ferrão de Marimbondo, ou Feirão. Então, depende da região, né? Do Daniel Sá. Ok, gente. Vou fazer de novo? Começamos novamente? Sim, Pode ser, foi gravação. Como é gravação, né? Esqueci. Desculpa. Teve uma ali, né? Teve um greve ali, né? Pode ser. Ficou bravo.
Audiômetro, no seu terceiro bloco, recebe hoje o trio instrumental, um pessoal super bacana que estudou música. E além da gente poder ouvir, então, essa música maravilhosa, instrumental, tradicional, gaúcha, né? Se é que a gente pode falar assim, a gente também está aprendendo um pouquinho de música, né? Inclusive, eu já aprendi a diferença de tablatura, partitura. Agora ler vai ser mais difícil, né? Vocês comentaram antes que antes de estudar, antes de começar uma faculdade de música, vocês tiveram que fazer um pré-teste. Como foi que vocês se identificaram assim com a música e como foram aprendendo ao longo da vida? Assim, o Ronison já comentou aqui para mim antes, mas eu gostaria de saber do Fernando e do Gabriel, assim, porque sim, as pessoas às vezes já nascem com um dom, né? Mas para aprender mesmo, a partitura é um caso de dedicação, embora autodidata, né? Mas existe essa dedicação. Eu falo isso porque eu, por exemplo, gosto de música, toco, mas não sei ler nada, né? E, enfim, é aquela coisa mais de ouvido e de não ter tempo de aprender, né? Mas como foi assim com vocês, né? Porque a gente sabe que existe um diferencial muito grande na vida de vocês enquanto músicos, né? Gabriel, acho que o grande lance é a mistura das duas escolas, vamos chamar assim, né? Porque o lance do dom, eu acho que tem um compositor, Liszt, né? Que falava que a música é 1% inspiração e 99% transpiração. Então é trabalho, né? Esse lance do dom, eu acredito que a gente comenta isso, né? Tu fala, tocas e tal também, falando, canta. Mas é tudo como vai desenvolver isso, né? Para esse estudo em geral é trabalho mesmo, né? Todo mundo gosta de música, né? Eu não vou me arriscar, por exemplo, sair construindo prédio aí, por exemplo, né? Então é isso, não adianta, né? E, por exemplo, existe essa seriedade, né? Exato. Tocar, né? Essa é a busca, pelo menos, né? Certo. E, por exemplo, a universidade, a gente estava comentando aqui, né? Antes, em geral, assim, por exemplo, na questão da música, por exemplo, é uma convenção, né? A música está muito mais fora do que dentro de um curso, né? De música, por exemplo, os 4 anos, semestres, as disciplinas certinhas. Não, e como tu vai usar isso daí é outra coisa, né? O comportamento meio que continua sendo autodidata, porque a gente decide como vai fazer, né? E como vai seguir. Sobre esse estilo, pessoal, como é que ele é caracterizado, assim mesmo? O estilo musical de vocês, apesar de a gente saber que ele é instrumental, super característico brasileiro, da nossa cultura, gaúcho, né? Tanto que tô aqui com esse chimarrão muito legal. Foi tu que fez o chimarrão? Sim. Tá bom? Tá ótimo. Então fui eu. Se tivesse ruim... Tranquilo. Como é que é, então, esse estilo? Vocês já definiram isso? Como é? Que estilo é esse que vocês estão tocando? Olha, a gente busca ser regional, assim. O Hermeto Pascoal é um cara que falava fala da música universal, né? Esse lance de tocar em qualquer canto do mundo e poder se identificar, né? Porque a música não tem a fronteira, né? É legal ter rótulo, assim, é bacana para poder inserir num contexto para quem está recebendo isso, ouvindo, né? Entendo. É importante, mas não tem, né? E o Yamandu fala uma coisa bacana também, que ele comenta assim, o Mozart fazia música instrumental ou fazia música, né? É música, né? Legal. A palavra para se comunicar. A música instrumental surgiu para tentar imitar a música vocal, por exemplo, né? E das manifestações musicais desde a pré-história tem inúmeras maneiras. Isso é muito real, né, gente? Porque parece que a gente parece mesmo cantado, né? Quando a gente ouve o instrumento, soa assim, né? Inclusive, quando vocês se olham, parece que estão conversando, né? É muito, muito, muito interessante essa tua colocação de imitar mesmo a voz, né? E poder fazer isso. E a palavra, daí é a palavra mesmo, né? O nosso texto tá ali, né? Que fala da partitura. E acho que isso é o mais bacana, por exemplo, a comunicação. A gente preza pela comunicação. A música instrumental, às vezes, inclusive na nossa região, pode ser desenvolvido mais aqui, né? Falando do Vale do Taquari, por exemplo, claro. Em geral. Tá nos grandes... Claro, porque tem o lance da palavra que aproxima mais as pessoas. Mas a nossa ideia, enquanto trio no projeto, por exemplo, é sugerir imagens, sugerir palavras. Tu pode compor um poema assistindo um concerto, por exemplo, porque inspirado nas melodias, por exemplo. Legal. Essa é a ideia, por exemplo, essa transmissão. Sim. Vocês, a gente tem umas imagens, eu gostaria de pedir para que o pessoal lá em cima consiga... Dá para colocar só a imagem? De vocês ensaiando, tocando. Esse vídeo tá no YouTube, gente. Qual é a periodicidade assim, de encontro de vocês? Vocês se encontram bastante? Como é que funciona assim, esse momento e onde é isso aí? Isso é no Teatro Caixa Preta, em Santa Maria. A gente tá fazendo um ensaio
gravado, assim, registrando algumas coisas, né? Eu, por exemplo, eu tô morando aqui em Encantados, os guris estando em Santa Maria, às vezes Difícil, né? dificulta, né? Mas a gente dá um jeito, né? Porque precisa, né? Conviver. O ideal seria bem mais, né? Porque isso é o dia a dia, refletir na música, mas sempre Claro. que pode a gente tá juntos. Estar junto e... isso aí foi... Quando foi? 2011, 2012? Não. Início disso. Tava chegando, né? Tava nascendo. Legal. Bacana, gente. Bom, vou aproveitar então para que a gente possa ouvir mais um pouco e o que vai sair dessa vez, então, Fernando. Vamos fazer de velho pra velho? É isso? Depois de... O que é o Tico-Tico? A gente vai fazer um pupurri de 2 choros, né? Falando aqui de choro, por exemplo, um é o Tico-Tico no Fubá, né? Do Zequinha de Abreu, clássico brasileiro, assim. Que a gente tentou dar a nossa roupagem, assim. Sempre tem a roupagem do artista. Claro, né? isso tem que ser, né? A gente vira coautor, né? Do trabalho. E com Feira de Mangaio, que é um tema, um forró, assim, um baião, que é choro também, porque na verdade o choro é uma linguagem musical, assim, que é do Sivuca, que é do Nordeste. Então, tenta juntar, então são gaúchos tocando o Nordeste do país. Legal. A universalidade, essa é a ideia. Curioso. Então é Tico-Tico no Fubá e Feira de Mangaio. Muito bem.
Rock and roll. Olha, gente, grande prazer ter recebido hoje o trio instrumental no Audiômetro. Pessoal, infelizmente não nos resta tempo porque a música é boa demais, então ocupou todo o tempo do programa e isso é muito bom. Eu só tenho palavras para agradecer a presença de vocês aqui. Deixa eu alcançar o microfone porque eu sei que vocês também querem fazer os agradecimentos e vou pedir para que vocês deixem o contato de vocês, né, pessoal, para eventuais novos shows, né? Maravilha. Muito obrigado, Gabriela, pela oportunidade. Agradecemos e contato então do Mafuá Trio Instrumental é contatomafuá@gmail.com, nosso e-mail. E tem uma página também na internet, www.fernandograciola.com.br. Ali tem alguns projetos e tem do Mafuá também. E estamos muito felizes de estarem aqui. Legal. Estarmos aqui. E o Facebook também. Facebook. Mafuá Trio Instrumental, tá assim? Uma página lá no Facebook com alguns áudios. Muito bem. Ambos têm trabalhos particulares, né? Sim. Quero parabenizá-los, então, pelo trabalho de vocês. Realmente muito maravilhoso mesmo ouvi-los tocar. Parabéns mais uma vez por esse estudo e pelo resultado, né, desse estudo, dessa dedicação de vocês. A gente vê aqui, o pessoal já o pessoal está escondendo aqui a tendinite, né? De tanto A vida de atleta. trabalho, né? Vida de músico, né? Não só a vida de atleta, mas parabéns por essa dedicação e pelo ótimo resultado. Só tenho palavras para agradecer mesmo a presença de vocês no programa de hoje e desejar todo o sucesso do mundo que vocês realmente merecem enquanto músicos, né? E também aproveito para agradecer o pessoal da Tecnosom, um grande abraço, Estética Pó de Arroz Romano de Lima e um abraço também para o pessoal da Loja Tribo,
que nos ajuda sempre neste programa. Bom, o Audiômetro de hoje fica por aqui e você termina ouvindo mais um pouquinho, então, do trio instrumental Mafuá. E espero você na quinta-feira que vem. Se você perdeu o programa, não deixe de conferir a reprise, que acontece no sábado às 8 horas da noite e também na segunda-feira às 9h30 da noite. Fica ligado na TV Univates e também na Univates FM 95.1. Uma ótima noite. Vamos tocar o quê para finalizar, então, pessoal? Vai tocar o Taquito Militar, que é uma milonga do uruguaio chamado Mariano Mores. Taquito Militar.